Shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bora e estou falando aqui da comunidade Misparrat Adonai de Uberlândia, Minas Gerais. Você que está assistindo essa mensagem, aproveite, se você estiver vendo pelas mídias sociais, curta, compartilhe e faça essa mensagem chegar a mais pessoas para que elas sejam abençoadas. Eu gostaria de começar essa mensagem, meus irmãos, convidando você a trazer à memória um momento maravilhoso que você teve com seus pais. Provavelmente você passou por alguns dissabores, mas também teve momentos marcantes. Eu tive muitos, né? Em especial, eu tive muitos momentos marcantes com o meu pai, em especial. E enquanto você está trazendo a memória aí, lembrando de um desses momentos, eu vou compartilhar com os irmãos o que aconteceu comigo. Eu devia ter sempre mais ou menos uns 6 para 7 anos, e estava brincando com os meus colegas, né? Brincando, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas nós chamávamos de joguinho de gude. Não sei como é que chama aqui, bolinha, alguma coisa nesse sentido, né? Então nós estávamos lá, éramos 6 colegas, brincando com aquilo, e aí um dos meus colegas disse assim: eu já sei o que eu vou ser na vida. Eu vou ser médico, porque o meu pai me falou que eu devo ser médico, que tudo vai dar certo para mim. Ó, que legal! Aí o coleguinha do lado falou: eu também já sei o que eu vou ser. Meu pai me falou que eu vou ser engenheiro quando eu crescer. E o outro começou a falar, o outro. E eu tô pensando assim: uai, meu pai não me falou nada. Chegou a minha vez, e você, Wesley? Bem, eu não sei o que você não. Eu tenho que perguntar ao meu pai, porque ele não me falou, vocês acreditam? E eu resolvi, então, ir para casa. Eu confesso para os irmãos que eu fui um tanto quanto triste caminhando para casa, porque eu pensei assim: os pais desses meus colegas certamente amam mais os seus filhos do que o meu pai me ama. Mas não sei, eu tinha uma relação, sempre tive uma relação muito profunda com meu pai, e fiquei pensando o que será que aconteceu de diferente ou errado nessa história, ou se tinha alguma coisa boa nessa história. E eu cheguei em casa e pego meu pai sozinho em casa. E eu perguntei para ele: pai, aconteceu tal coisa e eu percebi que o senhor nunca me falou o que eu vou ser na vida, né? Afinal de contas, o que você espera de mim? Eu vou ser o quê? Engenheiro, contador, técnico, peão, alguma coisa, motorista de ônibus, alguma coisa. O que você acha que eu vou ser? Você quer o quê para minha vida? Ele virou para mim num dos momentos mais verdadeiros de uma relação entre pai e filho, de um profundo amor. Olhou nos meus olhos, eu nunca me esqueci desse momento. Ele me disse: meu filho, eu te amo tanto, mas tanto, que eu crio você para ser livre, para ser aquilo que o Senhor decidir que você será. Mas se eu puder fazer um pedido a você, seja a coisa que você escolher, seja uma coisa honrada e que honre o meu nome. Eu nunca esqueci. Eu dediquei o restante da minha vida para tentar cumprir essa promessa. Algum tempo atrás, eu resolvi, saindo da história de vida que eu saí, de muita dificuldade econômica. Meu pai faleceu há 3 anos atrás, mais ou menos, e eu resolvi fazer uma viagem para dizer assim, como que dissesse assim: eu estou mostrando, pai, que eu estou conseguindo honradamente, sem roubar, sem enrolar, andar pelo mundo. E um desses lugares, eu trouxe aqui para os irmãos uma imagem de um desses lugares para que os irmãos vejam. É a imagem de uma dessas viagens. Um lugar especial. Um lugar que eu gostaria de colocar no Instagram, se o meu pai fosse vivo e estivesse em redes sociais para ele assistir. Não sei se vocês conhecem esse lugar. Esse lugar aqui é a capital da França, Paris. Não sei se alguém já foi lá, né? Um lugar bacana, né? Torre Eiffel. Muito bom.
Vocês conhecem esse lugar? Legal, né? É, seria maravilhoso, né? Mas uma pena que essa foto não é verdadeira. É uma pena, uma pena. Eu até gostaria de ter feito essa viagem. Mas, meus queridos irmãos, há muitas pessoas que vivem uma vida de faz de conta. Essa foto aqui foi feita por inteligência artificial. Eu dei os comandos e me coloquei em Paris. Vocês acham que no mundo real não tem pessoas tentando honrar as experiências maravilhosas que viveram com atitudes falsas? Porque há muitas. E agora nós estamos vivendo um momento talvez mais desafiador que existe nesse sentido. Porque ao longo da história, nós sempre tivemos pessoas que viveram dizendo que estavam se colocando numa experiência de muita honra, mas na verdade estavam fraudando alguma coisa. Não estavam vivendo vidas verdadeiras. Mas o convite que o Senhor nos faz como nosso Pai é que nós o honremos com vidas autênticas, vidas verdadeiras. E está suscitando um debate danado essa coisa das inteligências artificiais. Porque hoje, e a cada dia que passa, vídeos, fotos, sons, estão ocorrendo golpes com inteligências artificiais incríveis. Por exemplo, o último que eu fiquei sabendo é que você recebe um telefonema, ninguém fala e você fica lá, alô, alô, tem uma inteligência artificial captando a sua voz para falar exatamente como você fala, para falar em teu nome, dar um golpe em teu nome. Coisas incríveis estão acontecendo nesse sentido. E essa questão tem sido debatida academicamente. Algumas consequências dessa história da honra falsa, de viver uma vida de faz de conta, tem sido suscitado por causa das inteligências artificiais. Algumas consequências dramáticas. A primeira delas é que nós estamos, a cada dia que passa, nos concentrando em viver de fato as tais notícias falsas, fake news. A cada dia que passa eu vejo um vídeo e fico pensando assim, será que é verdade? Eu ouço um áudio e fico me perguntando, será que é verdade? Nós estamos vivendo por causa dessa perfeição das inteligências artificiais, a cada dia que passa, uma onda de dúvidas. Será que o que está à nossa frente, que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, será que aquilo é o que parece ser? Notícias falsas. A segunda circunstância envolvida nisso aí é que a cada dia que passa nós estamos tendo uma erosão de duas coisas: confiança e credibilidade. Será que você acredita naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo? Ou você precisa de mais provas? As pessoas falam para você e você tem dúvida se é verdade, né? E isso, irmãos, com o conhecimento da humanidade dobrando, alguns dizem que dobra a cada 4 meses, outros dizem que é a 6, os mais pessimistas dizem que o conhecimento da humanidade está dobrando a cada ano. Tudo que sabemos, toda a tecnologia que existe, o infinito, o imponderável está existindo. A terceira questão envolvida nisso é que nós, a cada dia que passa, não acreditamos mais se aquilo que está sendo feito é feito por você. Ou se o lançamento que está sendo feito por você. Hoje tem inteligências artificiais que escrevem livros incríveis em 30 segundos. E você publica e vende como se fosse seu, como se você fosse uma pessoa extremamente sabedora daquele conhecimento. Será mesmo que foi você que fez isso? Por fim, há uma última grande questão. Se alguém quiser acabar com a sua reputação, atacar a sua imagem, inventar uma mentira
e te destruir é a coisa mais fácil do mundo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de verdade. Nós, como seguidores do Senhor, precisamos viver um evangelho verdadeiro. Nós precisamos nos esforçar para viver e ser aquilo que nós dizemos que acreditamos. Pode ser que haja alguma imperfeição na sua vida. Pode ser que de vez em quando você falhe em algo, mas o seu propósito, a sua inclinação, o seu esforço deveria ser uma vida autêntica. Eu gostaria de propor uma breve reflexão à luz da palavra do Senhor hoje sobre uma vida verdadeira ou uma vida falsa. Uma vida daqueles que são crentes e que se dispõem a viver a verdade do Evangelho, a viver uma vida extraordinária, além do ordinário, como a palavra te convida, ao invés de viver uma vida de faz de conta que você vem na igreja só porque tem que ali carimbar a presença, fazendo de conta que você está vivendo. Será que nós vivemos uma vida autêntica? Será que nós vivemos uma vida verdadeira? Será? Nesse sentido, eu gostaria de mostrar para os irmãos como a palavra do Senhor e a tradição oral fala sobre o que é uma vida de verdade e o que é uma vida de mentira. Como será que é o comportamento de uma pessoa que vive uma vida verdadeira? Em primeiro lugar, há algumas características aqui para nós meditarmos. Mas antes, nós vamos ver os dois significados da palavra verdade. Na Antiga Aliança, no que nós chamamos de Tanar, ou que o mundo cristão comum, de uma maneira geral, chama de no Antigo Testamento, a palavra usada é emet, que significa que a pessoa tem firmeza no que fala e no que vive, é estável, não fica variando, não fica pulando de galho em galho, não fica trocando de opinião a todo momento, é estável, é uma pessoa fidedigna, é uma pessoa leal, é uma pessoa confiável. E quando nós estamos falando de verdade, e essa palavra está associada à palavra Deus, então nós temos duas outras condições: imutabilidade e confiabilidade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Mas quando nós vamos para Habrit Hadashah, ou seja, a Nova Aliança, ou o Novo Testamento, a palavra usada é uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E lá nós temos aletheia, que quer dizer aquilo que não está oculto, ou seja, aquilo que é verdadeiro é visível. Aquilo que não está oculto, aquilo que é manifesto, ou aquilo que é a realidade sem tirar nem pôr. Bom, feita essa introdução, agora a gente pode começar a pensar. E eu gostaria de, nessa viagem, propor aos irmãos que quando nós vamos fazendo aqui uma colocação do que são os aspectos de uma pessoa verdadeira, o que são os aspectos de uma pessoa falsa, que você comece a analisar a sua vida. Que você olhe para si e, se algo faltar, você se proponha a fazer techuvá, conversão. A palavra verdade, vida verdadeira, comportamento verdadeiro. Você é uma pessoa verdadeira? Aspecto número 1 que a palavra do Senhor nos mostra do que é uma pessoa que tem uma vida verdadeira. A pessoa verdadeira tem integridade e retidão. Essa pessoa, ela não é mais ou menos, ela é inteira, totalmente, e ela não tagiversa, ela não vira nem para a esquerda, nem para a direita, ela é inteira, ela não fala meias verdades, ela fala inteiramente a verdade, e ela não tenta viver um pedaço só, ela tenta viver tudo. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre isso.
Terlim 15, 1-2, Salmos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade do seu coração. Uma pessoa verdadeira. Porque o santo busca a verdade e a justiça de todo o teu coração. Não dogmas, verdades. Provérbios diz 11:3. A sinceridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos que agem traiçoeiramente os destruirá. Vida verdadeira nós precisamos buscar ter. Mas há alguns outros aspectos. O segundo deles é que nós precisamos ter fidelidade e sermos pessoas confiáveis. Fiéis, meus irmãos. Quem leva uma vida verdadeira não trai, porque o Senhor não trai os seus propósitos. Porque o Senhor é confiável. Uma vez que é feita a promessa será cumprida. Uma vez que o Senhor se pronuncia, então ele tenta até o fim fazer. E ele faz. Nós também precisamos ser assim como imitadores do Senhor. A palavra do Senhor sobre isso diz, em Salmos 33:4, porque a palavra do Senhor é reta, papo reto, não tem torpeza, não tem desvio, e todas as suas obras são feitas em fidelidade. Provérbios 26 diz, muitos proclamam a sua bondade, mas quem achará um homem fiel? Fidelidade. Essa é a segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que leva uma vida sem falsidade, verdadeira. Mas há mais 3 outros aspectos. O terceiro aspecto de uma pessoa que leva uma vida verdadeira é que você se torna uma pessoa transparente e que não engana as outras pessoas. A sua vida é fácil de ser lida, porque você é o que você diz que é, e você fala aquilo que é. Não tem enrolo, transparência, não tem engano, não tem traição. João 1:47 diz, Yeshua viu Natanael que vinha ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há engano, não há esquema, não há traição, vida transparente, uma pessoa verdadeira, que nós precisamos lutar para ser. O quarto aspecto que a palavra do Senhor nos chama a dizer é que nós precisamos ter coragem para falar a verdade. Porque uma pessoa verdadeira entende uma grande verdade. O que é certo mesmo que todos façam o errado. O que é errado continua errado, mesmo que ninguém faça o que é certo. A verdade continua sendo a verdade, ainda que seja inconveniente. E nós precisamos proclamar a verdade, em especial a verdade do Senhor, a tempo e fora de tempo. Vida verdadeira, vida legítima. E por fim, um último aspecto de quem vive uma vida verdadeira é que você tem uma busca e uma prática de justiça e também de equidade. Você não quer o que é do outro, você não quer tomar nada de ninguém, você quer aquilo que é justo e você quer que a vida do outro seja também boa. Deuteronômio 16:20 diz, a justiça, somente o que é justo seguirás, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Seja uma pessoa justa. Vida verdadeira. Mas pode ser que haja algo de falso em nós. Será que você ou eu temos uma vida de mentira? Uma vida de faz de conta?
Uma vida de fachada? Será? Vamos ver os aspectos que a palavra do Senhor nos fala sobre o que é uma vida falsa. Quais são os comportamentos de uma pessoa falsa? O primeiro deles é que essa pessoa falsa fala mentiras e engana as outras pessoas. Faz de conta, mente, enrola, vai ter torpezas. Provérbios 6, 16 a 19 fala tão forte sobre isso. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os seus irmãos. Em João 8,44, diz: vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, ou seja, ele fala mentiras, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, uma vida verdadeira não aceita mentiria nem mentirona. Não tem tamanho de mentira. Não tem tamanho de engano. Pequeno, grande, não pode haver. Porque isso é uma vida falsa, meus irmãos. Uma vida não autêntica. Uma vida que não deve e não merece ser vivida. O segundo aspecto de uma pessoa que vive uma vida falsa é a hipocrisia e o fato de falar palavras em duplicidade, palavras de duplo sentido. O hipócrita é aquele que veste uma máscara, na sua frente é de um jeito, quando sai da sua frente é outro jeito. Hipocrisia. Prega virtudes na sua frente, por trás de você vive outra coisa. Vida dupla. Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Terceiro aspecto de uma vida falsa: infidelidade e inconfiabilidade. Na primeira oportunidade, a pessoa que tem uma vida falsa trai. Na primeira oportunidade, você vai perceber que não dá para confiar nessa pessoa. A palavra do Senhor diz sobre isso, porque não há fidelidade na boca deles, é o que está em Salmos 5:9. Essa pessoa tende a não ser fiel. As suas entranhas estão cheias de perversidade. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Elogiam demais, mas é mentira. O quarto e penúltimo aspecto de uma vida de uma pessoa falsa é que essa pessoa falsa costuma tentar e muitas vezes conseguir manipular o outro, na maioria das vezes com emoções. E muitas vezes essa pessoa tenta fazer coisas cujas intenções não são puras. A intenção do coração não é construir vida. A palavra do Senhor em Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, ou seja, o falso, o enganador, aquele que tem segundas intenções nas suas atitudes, intenções torpes por trás, será descoberto. É uma questão de tempo. É uma vida falsa. E por fim, a última coisa que acontece comportamentalmente na vida de uma pessoa falsa é que essa pessoa, ela leva uma vida de injustiça e parcialidade.
É desse tipo de gente que vem aquelas palavras assim: para mim tudo, para você nada. Você se esforça, essa pessoa tenta tomar as coisas suas. Ela quer te fazer escravo. Usa palavras, artimanhas para ser um escravizador, enrolador, tomar as coisas de você. Imparcialidade, parcialidade, enrolo, injustiça. Gente que se aproveita dos outros. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, o injusto, nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Eu fico aqui lembrando da experiência que tive lá com meu pai, e já pensei sobre isso não sei quantas vezes e fico pensando assim: será que o que ele queria me dizer era isso? Porque muitas vezes eu acho que ele queria me dizer: não seja isso, seja alguém que vive o que fala ou tenta viver o que fala. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, nós somos muito poucos aqui. Mas se cada um de nós aqui começar a viver o que nós falamos, quando você descer por essas escadas, que eu chamo as escadas do céu, porque você começa a subir, tem o louvor e tal aqui da igreja, e você desce as escadas do céu, quando você chega lá na terra, o povo vai olhar para você e falar assim: eu quero ter a vida que essa pessoa tem. Eu quero ter os milagres que essa vida tem. Eu quero andar pelos lugares onde tem fogo, aonde tem rochas, mas as pernas e os pés não se cortam. Essas pessoas que têm vida, essas pessoas que dizem que creem no Senhor, mas creem mesmo, meus irmãos. Desça as escadas aqui e viva essa vida. Vocês vão ver o que vai acontecer. Porque a multidão de pessoas que vão te seguir vão querer pegar nas pontas das suas vestes e dizer: quero ir contigo. Não entendo muito da sua teologia, não, mas o que você vive, eu quero viver. Vejo que lá tem vida. Vejo que o Senhor fala lá. Vejo que o Senhor fala com você. Vejo que quando você ora, milagres acontecem. O céu se abre. Vida de verdade, meus irmãos. Como o Senhor dizia: por que vocês andam tão tímidos? Na verdade, vocês vão fazer milagres maiores que os meus. Nós temos que ter essa vida extraordinária. Mas essa vida extraordinária é que é o ponto. Uma vida autêntica, verdadeira. É um convite que é feito para você. Você precisa entender que se você está sendo tocado pelo Senhor, você não é mais a mesma pessoa, senão você não está sendo tocado pelo Senhor. Se você não está tentando fazer uma transformação, viver uma vida de verdade, meu irmão, você não está sendo tocado pelo Senhor. É uma vida de faz de conta, é uma vida de fachada. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito para que morresse por você, para que você tivesse a vida eterna. Uma vida que não tem fim. Eu gostaria de, lembrando toda essa história, me perguntar se você vive uma vida autêntica. E aqui, numa pequena reflexão, tirada das festas, inclusive, pensar nos tipos de crentes que existem. A relação dos tipos de crentes tem a ver com duas coisas: conhecer e obedecer. Aqui na igreja tem crentes dos mais diferentes tipos, são 4 tipos. Você está sempre tendo que se pensar: que tipo de pessoa sou eu que entra aqui, que ouve a palavra, que levanta as mãos quando está adorando na hora do louvor, que chora diante dos testemunhos, que se sente bem, mas que crente é você, meu irmão? Que crente você está tentando ser? A tradição oral e a Bíblia nos apresenta 4 tipos de crente nessa relação entre conhecer e obedecer. O primeiro tipo de crente eu chamei de o bem-intencionado e negligente. Sabe o que é esse bem-intencionado? É aquele crente que pensa assim:
Melhor ir lá na igreja do que estar no mundo. Mas essa pessoa não sabe nada da palavra do Senhor. Não dedica tempo para aprender. Essa pessoa não só faz isso, mas quando é admoestado, fica magoado e não quer fazer techuvá. Não quer se arrepender. Não quer mudar os seus caminhos. É essa pessoa que é até bem intencionada, mas negligente, não conhece e não obedece. Meus irmãos, infelizmente tem muitos crentes que são assim. Pessoas de vida falsa. Não conhecem e não obedecem. O segundo tipo de crente é aquele que tem uma outra relação, eu chamei aqui uma pessoa de coração fiel e obediente. Esta pessoa, ela não conhece, não estuda, mas vem na igreja, ouve a palavra, a gente admoesta e a pessoa tenta fazer. Essa pessoa. Nós temos diversas citações sobre esse tipo de gente. Veja, por exemplo, lá em Marcos 12, 41 a 44. Lembra da história da viúva? Então, a viúva foi dar uma oferta. Ela era muito pobre. E Yeshua fala o que dessa mulher? Que ela sabia de tudo? Que ela era uma pessoa rica? Que era uma pessoa que dominava toda a Torá? Não. Yeshua diz, tá vendo essa mulher? Ela é pobre. É como se eu estivesse falando assim, inclusive não sabe de nada, ou sabe muito pouco. Mas essa mulher tem a kavaná certa, a intenção do coração. Essa mulher está se entregando à admoestação de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. E há pessoas no nosso meio que são assim. Pessoas que não entendem muito, mas que ouvem a admoestação e tenta colocar em prática. Este tipo de gente é o segundo tipo de crente. Há um terceiro tipo de crente, que é aquele que eu chamei de o conhecedor teórico. Alguém que conhece tudo da Bíblia. Talvez conhece tudo e mais um pouco. Você vai conhecer essa pessoa porque você chega perto dela para falar das verdades do Senhor, ela diz assim, eu sei, isso está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Isso quer dizer isso, aquilo outro. Nossa, que bom! Então você faz? Faço não. E tal coisa? Vivo não. Mas você não sabe? Você não defende? Mas não faço não. Gente que é papudo, sabe tudo, mas vive nada. Talvez seja a maior das decepções. Conheço alguns também. Convivi com alguns também. Gente que você fica pensando assim, meu Deus, eu fui convidado para vir aqui pregar. Quem sou eu perto dessa pessoa? Essa pessoa que devia vir aqui pregar. Mas essa pessoa não tem vida. Tem teologia. Sabe de Bíblia. Mas não tem vida. Falsidade. Mas o crente que nós imaginamos que o Senhor está lá do céu pensando assim, nossa, meu Deus, mais um ali que nós precisamos olhar com todo carinho. Um crente que eu chamo de sábio e obediente. Esse crente olha para a palavra do Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para te salvar, o Deus que tudo sabe, tudo pode. Ele olha para a palavra do Senhor com respeito, vê a palavra do Senhor com carinho, com respeito, com abnegação, se dedica, estuda, vem nas reuniões de quinta-feira para ouvir e aprender mais da palavra, conversa com os irmãos, debate, tem sede de saber, mas ao saber coloca em prática. Esse é o crente que sabe e o crente que obedece, o crente da vida verdadeira, o crente que não tem espaço para a falsidade. Ah, eu sei, no momento desse talvez você esteja se perguntando, será que eu consigo viver isso? Meu irmão, a vida é uma caminhada. Quem é que sabe tudo? Eu não sei.
Quem é que conseguiu fazer tudo? Eu não consegui. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou tentando. E eu me lembro, portanto, da experiência lá do começo. O meu pai me falou aquilo e olhou nos meus olhos e terminou dizendo assim: você promete tentar me honrar tendo a vida honrada? Eu não sei se eu consegui plenamente e não sei se vou conseguir sempre, mas eu sonho de falar no final da minha vida aquilo que o apóstolo Paulo disse no final da dele. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu vivi uma vida de verdade, não uma vida de papo, não uma vida de faz de conta, não uma vida mais ou menos, a vida vivida conforme o Senhor te convidou a viver. E se falta algo na sua vida, meu irmão, arrependa-se dos seus maus caminhos. Se há algo que ainda precisa ser consertado, arrependa-se dos seus maus caminhos. Não viva uma vida de inteligência artificial para mostrar para os outros. Viva uma vida de joelho no chão para conversar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, sonhar sonhos de Deus, viver coisas extraordinárias, ver e viver milagres e ver isso acontecer na vida do outro porque você existe. E que o Senhor, Deus de infinita misericórdia e graça, te dê o devido discernimento, a devida força, a devida compaixão, inspiração e vontade de dizer: eu vou passar por essa vida, vou deixar marcas nas areias do tempo, até que essas marcas sumam, mas enquanto as pessoas puderem olhar, elas vão olhar para aquelas pegadas e dizer: aqui passou, pisou o Filho de Deus que buscou viver uma vida de verdade. Senhor Deus, Pai de misericórdia e graça, que os nossos queridos irmãos que estão ouvindo e assistindo essa mensagem sejam arrebatadoramente impactadas, que eles possam, portanto, olhar para a sua vida e saírem daqui, depois dessa mensagem, determinados a tirar as falsidades se houverem na sua vida, determinados a buscar com todo o ímpeto o Senhor, determinados a transformar a sua realidade e ouvir a voz do céu, ouvir o Senhor dizer e falar e determinar e as coisas acontecerem. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu clamo como aquele que dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me dê a capacidade de viver uma vida verdadeira, autêntica, plena. Eu quero a Ti, Senhor. Eu clamo por todos nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém para a vida verdadeira.